Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DP Digital 100 e a gente vai estar tratando, sobre eventos SST, Durante semana passada a gente analisou sobre os eventos de monitoramento de saúde. Nessa semana a gente vai analisar aqui o evento S2210 de comunicação e depois o evento de agente de risco na próxima semana. Bom, quais são as vantagens, da implementação dos eventos SST na tratativa de acidente de trabalho? Bom, antigamente você tinha que enviar uma CAT. O que é essa CAT? É uma comunicação do acidente de trabalho. Até o próprio evento, S2210 já tem esse nome, Comunicação de acidente de trabalho. Então, o que você vai informar? É as mesmas coisas que você iria informar numa CAT lá que você fazia na página da web. Tá? Qual que é a vantagem dessa nova CAT aqui? É que na CAT anterior, se você errasse qualquer informação, você teria que se encaminhar até o INSS para fazer a devida retificação. Então não tinha nenhuma forma de você gerar ou retificar essa CAT. Não tinha essa possibilidade. E aqui, já com a entrada do e-social, você tem a possibilidade de estar retificando essa informação. Então, envia a informação e a informação foi errada, então eu posso estar retificando ela. E isso vai ser uma mão na roda aí para quem mexe com o departamento pessoal e já cometeu o erro de CAT, viu que dor de cabeça que dá você fazer isso. Às vezes você fazia um requerimento informando que a informação estava errada, e às vezes quando ia lá no médico da Previdência dava problema. Então, toda essa dor de cabeça vai ser sanada se você tivesse uma opção apenas de retificar, Então, o que se trata esse evento? Ele vai informar os acidentes de trabalho, Ainda que esse acidente de trabalho não envolva um afastamento das atividades do funcionário. Então, embora ele tenha se acidentado e, no caso, ele não parou de trabalhar, é necessário estar informando. Quando é acidente de trabalho, é necessário você informar a comunicação desse acidente de trabalho. Quem é que está obrigado, Bom, o empregador, o OGMO, o Sindicato de Trabalhador Avulso, órgão público em relação aos seus empregados que for vinculado ao RGPS. E no caso de servidores vinculados ao RPPS, aí não. A informação não é obrigatória. Então, na tratativa de empresa geral, você vai precisar estar enviando informação. Foi da parte previdenciária, você precisa estar enviando essa informação se for um regime geral da Previdência. Tá? Então, geralmente, todas as empresas são, Todas as empresas têm que fazer essa comunicação quando acontece esse acidente. E qual que é o prazo de envio? É interessante você dar muita atenção a essa questão, Você precisa enviar as informações no prazo. Como a gente sabe, o e-social ele vai notificar. Então, se você não perder os prazos dos eventos, a Receita vai te notificar. Pode ser que você cometa o erro uma vez e ela te notifique, atenção quanto ao envio do evento, foi enviado na data errada. Mas, à medida que você recorrentemente fizer isso, ela vai colocar infrações agora para você pagar. Então, presta muita atenção para respeitar o prazo dos eventos, enviando ele na data certa para o social. E o S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho, ele tem de ser registrado ou ser enviado até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Se for morte, envio imediato. Então você tem aí o próximo dia útil seguinte. Então tem que contar como dia útil para a empresa. Então você já tem noção aí do departamento pessoal, do que é dia útil e dia não útil. Então é só você entender esse ponto, Se acidentou num dia, próximo dia útil, eu tenho que estar enviando essa informação para o e-social. Então aqui agora a gente tem os tipos
de acidente de trabalho, né? E aqui a gente tem 3 valores que são válidos. Que o primeiro dele é o típico, o segundo dele doença e o de trajeto. E aí depois dessa informação você vai ter que informar a hora que aconteceu o acidente, né? No formato aí HHMN. Detalhe, ó, as horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, né? Você apenas precisa informar caso o acidente seja do tipo 1, né? Que é do tipo típico. Então, só nessa situação que você vai colocar essa informação de horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente. E aqui nós já vamos, propriamente dito, para os tipos de CAT, né? Eu vou atualizar você, caso você não saiba o que significa uma CAT inicial, uma CAT de abertura ou uma CAT de comunicação de óbito. Bom, vamos tratar aqui a inicial. Então, a CAT inicial, a empresa precisa preencher essa informação quando o acidente de trabalho acontece, acidente de trajeto ou uma doença ocupacional, enfim, você precisa enviar essa informação. E isso deve ser feito mesmo que o acidente resulte em morte imediata do funcionário. Então, é preciso notificar a CAT inicial que o acidente provocou a morte do trabalhador. Ademais, nesse caso, é necessário anexar o documento à certidão de óbito aí da vítima. Tá? Então, tem essa situação aqui que você precisa estar atento. A segunda, que é a de reabertura, né? Ela é destinada para outra ocasião. Ela deve ser preenchida quando o funcionário tem seu estado de saúde agravado ou quando seu tratamento é reiniciado. Então, nesse caso, o funcionário ele deve ter passado por um acidente de trabalho ou um acidente de trajeto, ou ainda ter sofrido uma doença ocupacional quando estava no processo de recuperação, ou mesmo já tinha se recuperado por completo e novamente aconteceu. E para emitir esse CAT de abertura, você vai primeiro já ter feito a CAT inicial, né? Tenha sido emitido, que datada quando aconteceu o acidente, né? Ou no momento que aí foi diagnosticado a doença. Então, a CAT de abertura é só nessa situação, que eu já tenho enviado uma CAT inicial e então eu preciso fazer a de abertura. E a CAT de óbito só pode ser usada especificamente nos casos em que o trabalhador venha a falecer depois que a CAT inicial foi preenchida, né? Então, depois do óbito, a empresa deve preencher e emitir a nova CAT notificando o falecimento do funcionário. Então, vai ser enviada a CAT inicial, né? Só nessa situação aqui, caso o trabalhador venha a falecer depois que a CAT for preenchida. Então, você enviou a CAT inicial com acidente de trabalho, mas depois ele morreu, aí você envia a CAT e a comunicação do óbito, né? Isso geralmente acontece. Acontece o acidente, você envia a CAT inicial, né? E aí ele foi fazer o tratamento e infelizmente veio a óbito. Então você vai enviar a comunicação de óbito. A mesma regra para o e-social, né? Você precisa enviar o CAT inicial e depois o CAT de óbito, né? Então esses são os parâmetros que a gente segue quanto a CAT. E aí dentro das informações que você vai prestar para o e-social, você vai ter que informar aqui o código ou a situação geradora do acidente da doença profissional, conforme tabela 15, né? Qual que é essa tabela 15? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tabela 15, se a gente olhar aqui no gov.br, né? Lá no tabelas, a gente vê aqui tabela 15. A gente vê aqui vários agentes causadores. Por exemplo, ó, o primeiro aqui, ó, impacto de pessoa contra objeto parado. Aí ele dá uma exemplificação do que significa. Aplica-se em casos em que a lesão foi produzida por impacto da pessoa acidentada contra a fonte da lesão, tendo sido o movimento que produziu o contato originalmente o da pessoa e não o da fonte da lesão, exceto quando o movimento do acidentado tiver sido provocado por queda. Inclui casos de alguém chocar-se contra alguma coisa, tropeçar em alguma coisa, ser empurrado ou projetado contra alguma coisa, etc. Não inclui casos de salto para nível inferior. Certo? Então a gente tem essa situação aqui. Então você vai verificar lá na tabela 15 qual foi a situação, né? O que acabou gerando esse acidente e está informando aqui conforme a tabela 15, né? Que o e-social ela exige.
Depois você vai informar quem deu a iniciativa do CAT, se foi o empregador que está enviando essa informação, se é ordem judicial, se é determinação de órgão fiscalizador. Então você vai estar informando aqui. Geralmente é a iniciativa do empregador, né? Ele que informa a questão da CAT. E aqui a gente tem o tipo de local do acidente, né? Foi no estabelecimento do empregador no Brasil? Foi no estabelecimento do empregador no exterior? Estabelecimento de terceiro, onde o empregador prestava serviço. Ah, foi em via pública, foi em área rural, embarcação, outros, né? Então você vai explicar qual que é a situação. Se o seu funcionário estava lá no estabelecimento de terceiros, né? Você tem que formar um endereço. Então, independente da opção que você escolha aqui, do tipo de local de acidente, você vai ter que informar o endereço completo, certinho. Nome de rua, bairro e por aí vai, e com CEP correto também. Então, todas essas opções aqui vão ser necessárias que você envie o local. E o local é onde aconteceu o acidente. Tá? Não é porque ele trabalha na sua empresa, você vai colocar o endereço da sua empresa, é onde ele estiver, onde aconteceu de fato o acidente. E aí você vai preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do local onde ocorreu o acidente ou a doença ocupacional, conforme tabela 5, né? Então a gente tem aqui 3 opções para colocar, que é o CNPJ, CPF e o CNO. Detalhe, ó, é necessário informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo. Se o acidente ou a doença ocupacional ocorreu em local onde o trabalhador presta serviço, deve ser um número de inscrição pertencente à contratante do serviço. Detalhe, ó, aqui no slide anterior, a gente viu que você precisava informar um endereço do local do acidente. Então, digamos, eu tenho uma empresa. Aí essa empresa, alguém contrata o serviço da minha empresa. Eu falo, ó, fulano, vai lá e atende essa prestação de serviço. Beleza, ele foi lá e ele se acidentou para lá, você vai informar o acidente de lá. Isso já ficou entendido. Agora aqui você vai informar também o número de inscrição do estabelecimento. Se ele estava prestando serviço em outro estabelecimento, então você vai informar a do estabelecimento, né? Então isso aqui é a regra do e-social. Então você tem que respeitar essa aqui. Então o número de inscrição pertencente, se for uma contratação de serviço, ao contratante de serviço, tá? Não do prestador. Então o governo ele quer saber, né? A Previdência quer saber o local exato onde foi. Por isso que ele está pedindo aqui especificidade, né? Tipo de local de acidente e também aqui o CNPJ, CPF ou CNO de onde ele estava atuando, certo? E aí, o próximo campo que a gente precisa preencher é a parte atingida pelo acidente de trabalho, né? Então você precisa preencher esse código conforme a tabela 13. Qual que é a tabela 13? Tabela 13, vamos verificar aqui a tabela 13, vamos voltar aqui, né? E vamos aqui, ó, tabela 13, ó, parte do corpo atingida. E aqui a gente traz uma lista, né, de partes do corpo. A gente tem crânio, ouvido, olho, nariz. Então você vai informar, né, qual foi a área que foi atingida, né? Você vai pegar conforme a tabela 13 lá e colocar. E aí você vai colocar a lateralidade, né, da parte atingida. Por exemplo, se foi o braço esquerdo, né, se você botou lá braço e foi o braço esquerdo ou direito, você vai colocar. Se foi nos dois braços, você vai colocar ambas, né? Se, por exemplo, for na cabeça, você não é aplicável. Então, tem órgãos que você tem só um, né? Você não tem dois. Então, em determinada situação, você não precisa estar informando isso aqui ou coloca aqui não aplicável, tá? Então, também é exigido essa informação. Então, tá vendo que está montando aqui um quadro? Para quê? Para que a pessoa que está recepcionando essa informação entenda, ó, o acidente foi em tal, empresa tal, o que foi atingido foi isso, foi aquilo. E tudo isso serve para montar um laudo. Então, o governo vai ter em mãos toda a saúde dessa pessoa. Então, se ela vier se beneficiar de alguma forma, o governo já está sabendo de toda essa informação que você está enviando.
E aí, pede aqui o detalhamento, né, dos agentes causadores do acidente. Aí você tem que preencher conforme a tabela 14 ou a tabela 15. Então vamos lá para a tabela 14 ou a tabela 15. A gente tem aqui, ó, agente causador do acidente de trabalho. Então vem aqui os códigos, ó. Rua, estrada, superfície utilizada para sustentar pessoas, calçada ou caminho para pedestre, superfície utilizada para sustentar pessoas, piso de edifício, superfície utilizada para sustentar pessoas. Então você vai informar qual que foi aqui a descrição, qual que foi o agente causador desse acidente de trabalho. E vai sempre respeitar esses códigos de utilização. Daí, depois que você preencher todas essas informações, aí você vai para a parte do atestado médico. Então, o atestado médico vai informar lá a quantidade de dias, né? Tem todos os detalhes que o atestado médico tradicionalmente vem. Então, igual vem vem data, vem também a CID, né? É necessário que esse atestado médico ele tenha a CID, né? Para que você envie também essa informação. E como última opção, você vai estar enviando as informações do médico dentista, né, que emitiu aí esse atestado. Então, praticamente são essas informações que são exigidas nesse evento S2210. Então, é necessário muita atenção para o envio dessa informação. Se você for a pessoa que vai enviar, né, essa informação para o e-social, preencha ela com calma, preencha com cautela. Embora você tenha aí a possibilidade de você enviar um evento de retificação, não faça uso disso. Envie de maneira correta, né? Para que você possa enviar problemas. Essa aqui é uma situação muito grave, né? Envolveu o acidente de trabalho, envolve vidas, né? O governo leva muito a sério. E o dono da empresa também leva isso aqui muito a sério. Porque qualquer coisa que aconteça gera danos, gera prejuízo, tá? Então, muito cuidado no preenchimento dessa informação. Agora, se foi a clínica que vai enviar essa informação, aí você já tira aí o seu do meio de campo, né? Você não precisa enviar essa informação. Então, você precisa estabelecer quem é que vai fazer o envio dessas informações. Muitas clínicas, né, já estão prontas para fazer o envio dessas informações. Ou elas conseguem já fazer o envio dessa informação de forma direta para o e-social, ou elas te passam um XML. Então você vai importar esse XML dentro do seu sistema e vai fazer o envio dessas informações para o e-social. Então tem essas opções também. As clínicas elas já estão trabalhando para estar preparadas para envio dessas informações dos eventos de SST, né? Então você tem que analisar, ver o que é melhor, né? Você pode, se você no seu escritório vai enviar as informações, se o escritório, se a clínica vai apenas informar isso para você e você vai fazer um envio, ou se a empresa vai querer que o próprio escritório envie, a própria clínica envie essa informação para o e-social. Tá? Então ele vai precisar do certificado da informação do empregador. Então, isso tem que ser bem acordado entre as partes para que não venha a dar problema de envio futuramente. E tem que ter também a sincronia, né, de informações, porque a clínica também não pode enviar nenhuma informação se você já não tiver pronto. Por exemplo, exame admissional. Então, não tem como ele fazer o exame lá e a clínica já enviar essa informação. Não, por quê? Porque, primeiramente, o escritório tem que enviar o evento de admissão. Então, a partir do momento que envia, né, o evento de admissão, que pode receber esse evento, né, do monitoramento de saúde do trabalhador. Então, como a gente viu no vídeo anterior, tem esse requisito, né? Você precisa enviar esse evento para que o monitoramento de saúde também tenha aceito. Esse aqui da mesma forma. Não tem como enviar comunicação de acidente de trabalho, sendo que você não enviou o funcionário. Certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Então, na próxima semana a gente vai estar analisando sobre o último evento de ambiente de trabalho. Ele é bem mais complexo, né? Ele realmente deveria ser enviado por uma clínica que mexe com saúde do trabalho, que mexe aí com essa parte, porque tem controle de EPIs e por aí vai. Então, esse evento realmente fica
difícil para o envio, para o controle do departamento pessoal. Mas se você precisar enviar, não tem problema, a gente vai estar te orientando aqui no passo a passo que você precisa para estar enviando. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até um próximo vídeo.